Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a neurose obsessivo-compulsiva. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar o transtorno obsessivo-compulsivo, o conhecido TOC, de uma personalidade obsessiva. A personalidade obsessiva é uma personalidade com traços obsessivos, né? Pessoas muito metódicas, meticulosas, detalhistas, ordeiras, né? São pessoas que têm uma personalidade obsessiva. A personalidade obsessiva não necessariamente é patológica, ao contrário, muitas vezes ela é muito benéfica, né? Muitas pessoas se beneficiam muito dessa organização, né? Desse método e tal. O transtorno obsessivo compulsivo é o excesso, né, dessas características obsessivas, né, quando elas passam do ponto, chegando a realmente limitar, prender a pessoa, né, deixar a vida dela muito restrita e com muito sofrimento. Bom, a pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, geralmente tem rituais, né, ela tem os rituais de limpeza, né, ela tem manias, né, coisas que ela acha que ela precisa fazer, que ela não pode deixar de fazer, senão vai acontecer uma catástrofe, né, então ela precisa verificar não sei quantas vezes se ela fechou a porta, ela precisa verificar não sei quantas vezes se trancou o carro, precisa lavar as mãos muitas vezes para garantir que as mãos estão extremamente limpas, né? Ela vai tendo rituais, as roupas precisam ser guardadas exatamente de determinada maneira, os sapatos têm que ser deixados exatamente de determinada maneira. Ela vai desenvolvendo uma série de rituais, né? Rituais esses que podem ir tomando uma proporção na vida da pessoa que ela não consegue mais sair de casa, que ela começa a se atrasar para os compromissos dela, porque ela precisa cumprir todos os rituais, porque ela acredita que se ela não cumprir, algo grave vai acontecer, né? Outra forma que a gente pode observar o transtorno obsessivo compulsivo é através dos pensamentos ruminatórios. A pessoa, o obsessivo compulsivo, ele se martiriza com os próprios pensamentos, ele fica com pensamentos repetitivos que ele não consegue dar destino, né? Ele não consegue dar uma solução. São pensamentos que ficam apenas martirizando e que não servem, né? Que não têm outra utilidade, né? Então, para Freud entende que o neurótico obsessivo compulsivo, ele tem um supereu, um superego muito rígido, né? Que é muito exigente, né? Então, os impulsos do isso, né, ou id, ficam impedidos, né, de se manifestar, né? Então é como se ficasse uma luta constante entre o superego e o id. Então o id está lá com os impulsos que precisam se satisfazer e o superego muito rígido do neurótico obsessivo compulsivo não deixa, né? Impede. Então, esses impulsos são reprimidos, né? A ideia dos impulsos, porque o afeto não pode ser reprimido, e o afeto busca destino nos rituais. O afeto é deslocado para esses rituais, né? Para esses pensamentos ruminatórios, tá? Então, como toda patologia, como todo sintoma para psicanálise, a origem é uma repressão, né, de uma ideia proibida, né? No caso da neurose obsessivo-compulsiva, o afeto é deslocado para os rituais ou para o pensamento ruminatório, tá? Então, esses são os sintomas preponderantes na neurose obsessivo-compulsiva. Então, Freud observou que esse superego rígido, cruel, presente na neurose obsessivo-compulsiva, tem as suas raízes lá na fase anal do desenvolvimento da libido.
na fase anal, né, vamos dar uma recapitulada, já falei em outros vídeos. Na fase anal é quando a criança está aprendendo a controlar os esfíncteres, ela está aprendendo a lidar com os dejetos que saem do corpo, ela está aprendendo a lidar com as fezes, com o xixi, né? E é nessa fase que a criança começa também a ter mais comportamentos agressivos, né, de rivalidade com o irmãozinho, com os próprios genitores, né? Então a criança vai sendo ali reprimida pelos pais, né? Dependendo da forma que essa repressão é feita, dependendo da forma que a criança vai assimilando, né, a questão dos aspectos agressivos dela, né, como ela vai assimilando a questão dos dejetos que saem do corpo, né, ela vai entendendo que essas coisas são muito nojentas, são muito erradas, né, que ela não vai ser amada se ela for agressiva, que ela não vai ser amada se ela fizer cocô no lugar errado, né, então a criança vai começando a equiparar as fezes, os dejetos, né, que são as coisas que têm que ser feitas escondidas, de forma privada, que as outras pessoas não podem ver, né? Ela vai equiparando isso com a agressividade, com os impulsos sexuais também, que a criança começa a apresentar a curiosidade sexual, né? Apesar de de ficar mais forte na fase fálica, mas na fase anal a criança já começa a apresentar a curiosidade sexual, né? Então ela vai entendendo que todas essas coisas, a agressividade, os impulsos sexuais, o cocô, o xixi, são coisas que têm que ficar escondidas, tá? Agora, dependendo da forma que isso for passado para a criança, dependendo da forma que ela compreender, ela pode entender que se ela for suja, né? Se ela tiver agressividade, se ela tiver sexualidade, ela não vai ser amada, tá? Ela começa a entender isso e ela começa a fazer essas interpretações, ela começa a imaginar que talvez o pai e a mãe querem ficar entre eles, né? Ou seja lá qual for o casal parental dessa criança, né? Querem ficar entre eles e ela não pode fazer parte da relação porque ela é suja, porque tem algo de errado com ela. Então ela vai começando a assimilar isso. E essa criança pode crescer com um ideal de eu muito forte. Então, para eu ser amada, eu tenho que ser limpinha, eu tenho que ser perfeitinha, eu tenho que ser muito boazinha, senão não vão me amar. Papai e mamãe não vão me amar. Então, o neurótico obsessivo compulsivo, ele cresce, ele se desenvolve com esse ideal de forma muito marcante na personalidade dele. Ele acredita que ele precisa ser perfeito para ser amado. Então, ele trata de tentar manter uma asepsia do aparelho psíquico, assim como as coisas dele têm que ser extremamente limpas, né? O psiquismo também precisa ser extremamente limpo. Não pode aparecer agressividade, não pode aparecer sexualidade, né? Então, todos esses rituais visam garantir esses impulsos que são considerados sujos, escondidos, né? Então, se eu for sempre muito certinha, muito controladinha, minhas coisas sempre estiverem no lugar, a bagunça não vai aparecer, né? E é assim que funciona, assim que se desenvolve o neurótico obsessivo compulsivo. Freud tem um caso famoso que se chama O Homem dos Ratos, né, que é um caso de um neurótico obsessivo compulsivo que começou a ficar com ideias ruminatórias a respeito de uma tortura feita com ratos que ele escutou, né, de um superior a ele era militar. E ele começou a ficar com a ideia, depois que ele escutou sobre esse castigo que era feito com esses ratos, ele começou a ficar com uma ideia fixa de que se ele não fizesse aquilo que ele achava que ele deveria fazer, aquilo que ele considerava correto fazer, esse castigo seria aplicado ao pai, seria aplicado à namorada, né? Ele começou a entrar nisso. E aí ele foi impedido de fazer aquilo que era o certo, que ele precisava pagar uma dívida, mas ele não conseguia encontrar a pessoa para pagar a dívida, né?
Ele não pagou porque ele não quis. Ele realmente não encontrou a pessoa que ele precisava encontrar para pagar a dívida. E aí ele começou a entrar numas que se ele não pagasse aquela dívida, a tortura dos ratos seria aplicada ao pai e à namorada, né? E ele ficava com essa ideia, meu Deus, se eu não fizer isso, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Detalhe, o pai já estava morto, mas ele entrou nesse pensamento, né? O pensamento obsessivo compulsivo. O pensamento não parava e ele não conseguia chegar em lugar nenhum com isso. Então ele procurou Freud. Esse foi um dos sintomas, ele teve vários outros, né? Ele tinha vários outros. Ele procurou Freud, e Freud foi entendendo que esses pensamentos, essa ideia de que algo muito grave aconteceria ao pai e à amada, caso ele não fosse perfeito, né? Caso ele não arcasse com a dívida dele, Freud foi entendendo que isso estava relacionado com várias situações do desenvolvimento dele, né? Com uma sexualidade reprimida, né? Com a agressividade dele também, que era reprimida. Ele já tinha manifestado quando criança o desejo que o pai morresse. Uma vez ele imaginou que ele gostava de uma menina e ele imaginou que se o pai morresse, essa menina iria gostar dele, né? Então ele pensa uma coisa por pena, gostaria dele por pena. Então, assim que ele pensa uma coisa dessa, ele se repreende na hora, né? E aí, o que faz com a angústia que fica por ter tido uma ideia dessa? A angústia é deslocada para os rituais e para os pensamentos ruminatórios, né? E teve várias outras situações de masturbação que ele viveu na infância, né? E tudo, e o tempo todo Freud foi percebendo o quanto ele sentia uma necessidade de ser perfeito para o pai, para poder ser amado para o pai, né? Então ele tentava ser o menininho perfeito, mesmo adulto, ele tentava ser o menino de ouro, o menino perfeito, né? Que faz tudo bonitinho, direitinho. Então, cada vez que ele tinha um pensamento agressivo, um pensamento sexual, meu Deus, não pode aparecer, senão o papai não vai me amar, não vou ser um menino de ouro, né? E aí, o afeto, né, a angústia provocada por essa ideia é deslocada para os sintomas obsessivos. Outro sintoma importante do obsessivo é o isolamento. É muito comum o paciente obsessivo compulsivo isolar afeto de ideia, né? Justamente por isso, né? Ele fala que a ideia tá, né, reprimida. Então e o afeto não. Então ele precisa falar como se não houvesse afeto, né? Ele não pode se sentir, ele não suporta se sentir angustiado, né? Bom, então essas são as características do paciente obsessivo compulsivo. E o caso, o Homem dos Ratos, é um caso que ajuda muito a gente a poder entender essa dinâmica do neurótico obsessivo compulsivo. Espero ter contribuído para a compreensão do tema. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários abaixo. Obrigada.